Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Motivo de muita alegria estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela em João, capítulo 21. Nós vamos ler o verso 25. Glória a Deus. 21, 25. João 21, verso 25. Prestem muita atenção. Que maravilhosa é essa palavra, esse versículo, irmãos. João 21, a partir do verso 25. Diz assim, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o tema dessa mensagem é os milagres naturais de um Deus sobrenatural. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os milagres de Deus. E nós vamos ver que para o nosso Deus, milagres sobrenaturais, para Ele é algo que é completamente natural. No texto que nós acabamos de ler, de João 21, 25, tem uma palavra muito profunda que diz que se fosse escrito, se fosse escriturado, todas as obras que Jesus fez, nem no mundo inteiro haveria espaço para os livros que seriam escritos. Então nós precisamos analisar essa palavra e ver que Ele fez tanta coisa, tanto sinal, tanto milagre, tanto prodígio, que se tudo que Ele fez fosse escriturado, não ia ter espaço aqui na igreja, não ia ter espaço em Mogi, não ia ter espaço em São Paulo. A Bíblia fala que não ia ter espaço no mundo inteiro, que caberiam os livros que estariam escriturados todos os milagres. E o que me chama a atenção, irmão Albino, é que não fala que não caberiam os livros escritos com seus ensinamentos. Não, fala que não caberiam os livros com todos os seus sinais, prodígios, maravilhas e todos os seus feitos. Então a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito disso é que não existe limite para o realizar do nosso Deus. Se a Bíblia fala que não haveria na terra um espaço vazio, se fosse escriturado tudo o que Ele fez, isso nos deixa claro, alimenta a nossa alma, que nós não podemos limitar o realizar desse Deus. Porque Ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus que Ele pode realizar exatamente tudo o que Ele quer. Ele pode realizar tudo e todas as coisas. Então quando nós analisamos isso e vemos esse texto que fala que não caberiam livros com tudo o que Ele fez, eu preciso que você se enquadre nessa palavra. Eu preciso que você coloque a sua vida nesses livros. Eu preciso que você coloque a sua vida em tudo que Ele fez. Então que você não saia dessa igreja nessa manhã limitando o realizar de Deus. Eu não sei qual porta você precisa que seja aberta. Eu não sei qual milagre você precisa que o Senhor realize em sua vida. Eu não sei qual sinal e prodígio que você precisa que Ele faça para você. Aos seus olhos isso pode parecer irrealizável, mas eu preciso que você entenda que Ele não tem limite naquilo que Ele pode realizar. Ele não tem limite naquilo que Ele pode fazer. Ele não errou na vida de Abraão, não errou na vida de Isaac, não errou na vida de Jacó, e Ele não vai errar na minha e nem na sua vida. O mesmo Jesus que operou os milagres na Bíblia é o mesmo Jesus que continua operando os milagres hoje. Aqui a gente entra na nossa segunda lição. E a segunda lição é que os milagres, eles não cessaram. O nosso Deus, Ele continua trabalhando. Isso não é uma afirmação que eu faço, mas essa é uma afirmação que o próprio Senhor Jesus fez. Quando a gente olha João 5,17, diz
diz assim: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Muitas pessoas acham que os milagres cessaram. Muitas pessoas acham que o milagre teve um ponto final. Muitas pessoas acham que Jesus trabalhava lá atrás, no passado, na antiguidade. Só que essa palavra ela é tão atual como o jornal de hoje. Ele fala: o meu pai continua trabalhando e eu trabalho até hoje. Essa palavra não se limita no momento que ela foi escriturada. Jesus falando ali naquele momento: eu trabalho até hoje, e era naquele momento. Não. Essa palavra é para a nossa atualidade. Esse versículo é para os nossos dias atuais. O nosso Deus, ele continua trabalhando até hoje. Os milagres não cessaram. Então, se ele continua trabalhando até hoje, os milagres não cessaram, por que nós achamos que cessou na minha vida? Se a Bíblia fala que ele continua trabalhando, o Pai e o Filho continuam trabalhando até hoje, por que na minha incredulidade, na minha falta de fé, eu acho que na minha vez ele não vai fazer? Por que na minha vez ele não vai operar? Por que na minha vez ele não vai realizar? Sendo que eu estou fazendo exatamente o que ele escriturou na palavra dele. A única coisa que eu preciso me atentar, irmão Osmar, é eu alinhar a minha vida com a palavra. E se eu estiver com a minha vida alinhada com a palavra, aquilo que a palavra, a escritura, se realiza na minha vida. Eu só não posso cair no engano de querer que a palavra se cumpra na minha vida sem estar alinhado com ela. Agora, quando eu me alinho, quando eu me conserto, quando eu coloco, irmã Eliette, a minha vida no altar, esse mesmo Jesus que não parou de trabalhar, ele começa a trabalhar na minha e na sua vida. Jesus, ele só trabalha na vida de quem está consertado. Na vida de quem não está consertado, ele até trabalha, mas não vai ser um trabalhar que você deseja, vai ser um trabalhar para corrigir a sua vida. Porque às vezes você precisa que ele abra uma porta na direita, que ele realize um milagre na esquerda, e você deseja que ele realize e opere esse milagre na sua vida. Só que enquanto você não se conserta, ele não vai reparar o milagre. Ele vai trabalhar no conserto. Porque quando nós vemos João Batista pregar, João Batista falava assim, raça de víboras, quem vos instruiu a fugir da ira vindoura? Aí João Batista falava assim para o povo: vai, antes se arrepende, antes abandona, antes seja uma nova criatura, e aí sim você vem aqui ser batizado por mim. O que o João Batista estava querendo ensinar com aquilo, irmão Albino? Que antes de nós vivermos o batismo, que é uma nova vida, com o trabalhar de Deus agindo ao nosso favor, é necessário que venhamos a reparar todas as arestas que estão fora da palavra no nosso dia a dia. Então primeiro eu me alinho de acordo com a palavra, primeiro eu renuncio, primeiro eu me conserto, e quando eu estou na posição, ele começa a trabalhar. E aqui eu quero fazer um desafio para você. Me prova na Bíblia alguém que estava consertado, que não viveu um milagre. Me prova na Bíblia alguém que estava em obediência. Me prova na Bíblia alguém que estava com a vida no altar, sem aresta fora, que o Senhor não trabalhou. Glória a Deus. Todos que se alinharam, ele operou milagres. Todos que colocaram a vida no altar, ele operou prodígios e maravilhas. Todos. Me prova quem que em obediência não viveu o trabalhar de Deus. Talvez não no tempo que desejavam, talvez não no tempo que queriam, mas viveram o trabalhar de Deus. Talvez não nas expectativas que tinham iniciais, mas viveram o realizar de Cristo. Porque ele não faz no meu tempo e ele não faz no seu tempo, ele faz no tempo dele. Mas quem coloca a vida no altar,
posso afirmar pela palavra que Ele faz. Então, se você entrou por essas portas nessa manhã falando, preciso me alinhar para Ele trabalhar na minha vida, se alinha. E se você entrou por essas portas falando assim, irmã Rosângela, já estou alinhado, espera. Aleluia! Glória a Deus! E quando você alinhou e esperou o tempo, você passa a viver o trabalhar de Jesus. Glória a Deus! E quando nós analisamos e nos aprofundamos na Bíblia a respeito de Jesus, desse Jesus que nós servimos, em Marcos 4,41 tem um episódio que é fantástico. A Bíblia diz assim, e sentiram um grande temor. Essa palavra está falando sobre os discípulos. E eles diziam uns aos outros, pastor Sérgio, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu preciso que você entenda que o nosso Deus, Ele é tão poderoso que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estavam numa circunstância onde eles estavam no meio de uma tempestade. Eles estavam em uma situação onde o barco deles estava a ponto de afundar e o Senhor Jesus estava dormindo. E quando nós olhamos Jesus dormindo, a gente precisa entender que o que causa pavor e espanto para mim não tira o sono dele. Aleluia! Então eu e você precisamos ser como aqueles discípulos e entrar no barco. E entrar no barco do Senhor e deixar com que Ele durma na polpa do nosso barco enquanto os problemas nos afligem. E por quê? Porque nós precisamos compreender de uma vez por todas que barco em que Jesus está na polpa não afunda. Barco em que Jesus está dentro não naufraga. Barco em que Jesus é convidado para estar dentro não enche d'água. O mar pode movimentar, o vento pode soprar, pode até molhar um pouquinho, mas não vai afundar. E mostra na Bíblia algum barco que Jesus estava que afundou. Me mostra e me prova na Bíblia algum barco que Jesus estava e ele naufragou. E você acha que o seu vai afundar, irmão? Você acha que o seu vai afundar, irmão? O que tem que me gerar temor e te gerar temor não é o vento ou o mar, mas o irmão sobrou ali, mas é saber se ele está ou não está dentro. É saber se ele está ou não está no barco. Porque se ele estiver, maravilha, aleluia, eu preciso que você entenda que os discípulos não entenderam que quem tinha que estar dormindo não era Jesus, mas era eles. Por que a gente fica acordado, pastor, se a gente não dá conta de resolver nada? Por que a gente, irmã Marcela, fica andando para a direita e para a esquerda, vendo o vento, vendo o mar, sendo que o próprio Senhor, que é aquele que pode resolver, está dormindo? Jesus dormindo naquele barco era um convite para aqueles homens de que eles poderiam descansar também. Então descansa. Descansa no vento que você está passando. Convida Jesus para dentro do seu barco, porque nenhum barco que Jesus está dentro lhe afunda. A próxima lição, irmãos, que eu quero compartilhar com você está em Mateus 14, a partir do verso 28. E a palavra diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo para o encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. O que a gente tem que aprender nesse texto é que o nosso Deus é o único Deus que faz os seus seguidores provarem e viverem o sobrenatural. Aleluia! O nosso Deus é o único Deus
que faz com que nós venhamos a viver junto com Ele os milagres sobrenaturais que Ele realiza. Eu gosto de falar que dois homens andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Por que Jesus e Pedro? Porque Jesus, ele é o único que dá a oportunidade dos seus seguidores viverem e experimentarem milagres sobrenaturais. Eu preciso que você saia daqui hoje com uma fé diferente. Eu preciso que você saia daqui hoje com uma fé renovada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você vem escutar uma palavra, e essa palavra é uma palavra que mostra sinais, prodígios e maravilhas, você precisa sair daqui alimentado com essa palavra, com uma fé renovada a partir dessa palavra. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou ele para que não chovesse, e não choveu. Tornou ele a voltar a orar para que o céu desse a chuva, e o céu liberou a chuva. O que a gente aprende com isso? A Bíblia está falando, Elias não tinha nada sobrenatural que eu não tenho. Ele tinha 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz e uma boca, e era sujeito às mesmas paixões do que eu. Então, se Elias era semelhante a mim, Pedro também era. E se Pedro andou sobre as águas, eu e você também podemos andar. Porque não é sobre o que eu posso fazer, mas é debaixo da palavra de quem que eu estou andando. Pedro, ele falou assim, ó, se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E ele só desceu do barco depois de uma direção do Senhor. Enquanto o Senhor não deu uma direção, ele não desceu do barco. Enquanto o Senhor não deu uma direção, ele não colocou o pé na água. Olha aqui para mim. Colocar o pé na água sem uma direção do Senhor é um anúncio prévio de que você vai afundar. Meu Deus. Agora, quando você primeiro consulta Ele e Ele dá uma palavra, vem, pode descer do barco sem medo. Então o que eu e você precisamos entender é, eu tenho uma palavra, eu tenho um direcionamento, eu tenho uma instrução, ou eu estou indo na minha intuição? Se eu estou indo na minha intuição, eu vou afundar. Quem aqui nunca passou por uma circunstância, uma situação, onde Deus não te deu uma palavra, onde Deus não falou faz, e você fez, e você está colhendo dos frutos da sua intuição? E prova na Bíblia alguém que tinha uma palavra e afundou. Alguém que tinha uma direção e foi a pico. O que a gente tem que aprender com isso é que nós temos que consultar o Senhor antes de dar cada passo. Porque Pedro falou, se é o Senhor, me manda dar passos na sua direção, que eu vou. Ou seja, se o Senhor não falar, se o Senhor não revelar, eu não dou um passo. Só que sabe qual que é o meu e o seu problema? A gente quer dar passo sem consultar. Sabe o que acontece? Afunda. Meu Deus. Precisamos garantir a segurança dos nossos passos. E a segurança dos nossos passos é perguntando para o Senhor, para onde eu devo ir? Glória a Deus. E se Ele não te der uma palavra, não desce. Se Ele não te der uma palavra, não sai. Se Ele não te der uma instrução, fica onde está, Pedro. Agora, se Ele falar, vem, vai sem medo. Aleluia. Glórias a Deus. E aí agora eu preciso compartilhar com você
nós já vimos que não existe limite para o realizar do nosso Deus. Nós já vimos que os milagres não cessaram, Ele ainda continua trabalhando. Nós vimos que Ele é tão poderoso que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós aprendemos que Ele é o único Deus que faz os seus seguidores viverem o sobrenatural. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho naquilo que Ele pode fazer em cada uma das áreas da nossa vida. Aleluia. E a primeira área, irmãos, eu quero compartilhar com você que Ele é o único Deus que faz os seus seguidores viverem o milagre na família. E eu quero compartilhar um texto com você que está em Esdras 8, a partir do verso 21, que diz assim: Então ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que dirigissem a nossa viagem e nos protegesse, a nós, os nossos filhos e tudo que era nosso. E tinha dito isso ao rei, que o nosso Deus protege todos os que nele confiam, porém que a sua força e sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso eu fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim nós jejuamos e oramos e pedimos a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu as nossas orações. Esse texto fala a respeito de um homem que tinha uma família grande, Esdras. Ele também era um homem que tinha muitos bens. Ele precisava sair para fazer uma viagem. Ele consultou o rei. Só que a palavra fala que ele evangelizou o rei. E ele falou assim: rei, eu sirvo um Deus. Ele é a favor e protege todos os que andam com ele. Porém, ele é contra. A mão dele é contrária e a sua ira é certa na vida dos rebeldes e que vivem em desobediência. Ele evangelizou o rei, irmãos. E aí sabe o que o texto fala? Que ele ficou com vergonha de chegar para o rei e pediu uma tropa de cavalo para proteger ele, sendo que ele tinha acabado de falar que o Deus dele faz. Meu Deus, aleluia. Ou seja, ele era um homem que viveu milagres na família, mas ele alinhou o que ele falava com o que ele cria. Ele alinhou o que ele falava com o que ele fazia. Ele era coerente. A coerência. Só que sabe qual é o nosso problema? Nós não somos como Esdras. Nós temos um discurso lindo no evangelismo. Ele protege, ele faz, ele cura, ele sara. Mas quando é a nossa pele em risco, a gente está sempre atrás de uma tropa para nos proteger. Meu Deus. A gente está sempre atrás de algum grupinho de soldado para nos guardar. Meu Deus, aleluia. Que Deus é esse? Que Ele salva a pessoa que você evangeliza, mas Ele não opera na sua vida. Que Deus é esse que Ele é poderoso para operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas naquele que você põe a mão para orar, mas quando a sua pele está em risco, Ele não fez nada por você. Alinha, começa a alinhar o discurso que você fala com aquilo que você vive, com aquilo que você crê. Porque senão, nós seremos pessoas que darão a oportunidade de multidões se saciarem dos banquetes do nosso Deus, e continuaremos com a nossa barriga vazia. Aleluia. Meu Deus. Iremos pregar para os amigos, para a família, para os conhecidos e falar que Ele dá pão. Mas e quando a minha barriga ronca? Eu duvido que Ele vai me dar. Meu Deus. Esdras tinha acabado de falar para o rei: meu Deus protege, meu Deus faz. Ele falou assim: ó, eu não vou pedir um soldado para esse homem, porque eu confio no Deus que eu prego. Sabe qual que é o nosso problema? Meu Deus. A gente está até apto para pregar, mas não estamos aptos para confiar no Deus ao qual a gente prega.
Porque se não estávamos aptos para pregar, não estaríamos entrando por essas portas. Mas o Senhor não quer que nós tão somente venhamos a pregar. Ele quer que nós venhamos a viver o Deus que a gente prega. Glória a Deus. Porque um testemunho vivido é 100% mais poderoso do que um testemunho falado. Nós vemos aqui um homem que viveu um milagre na família. Então isso mostra que o Senhor é poderoso para operar milagre no ambiente familiar. E nós vemos que houve uma ação que ele precisou fazer, uma ação que ele precisou realizar, para que ele viesse a experimentar milagres na família. E nós precisamos pegar o texto, aprender, aplicar para poder viver igual. E o texto me deixa muito claro que a primeira coisa que ele fez, ele confiou no Senhor e não no homem. Ele alinhou o que ele orava com o que ele dizia. A Bíblia fala que ele proclamou jejum e proclamou oração. E a Bíblia fala que ele fazendo isso, o Senhor deu a ele e a toda a sua família uma viagem protegida para eles e para todos os seus bens. Glória a Deus. Quando eu olho um homem pedindo proteção na viagem, é porque com certeza a estrada não era segura. Quando nós vemos um homem colocando jejum e oração para receber a proteção de Deus, é porque ele sabia que o caminho ia ser árduo. Só que o caminho pode ser árduo quanto for. Se nós estamos com a vida no altar do Senhor, o Senhor não permite que o mal toque nem na minha vida e nem na minha família. Glória a Deus. Me prova na Bíblia um homem e uma mulher de Deus com a vida consertada e com a família no altar, Meu Deus, aleluia. que foram saqueados. Aleluia. Me prova na Bíblia um homem e uma mulher de Deus de jejum e oração, e que colocava os filhos para jejuar e orar também, e não foram guardados, protegidos e nem abençoados pelo Senhor. Ele faz e ele realiza com base em princípios. Quando eu cumpro princípios, ele cumpre promessa. Mas se eu não cumpro o princípio, eu não abraço promessa. Então, se nós vimos que ele é poderoso para operar milagres na família, a próxima lição é que ele é poderoso para operar milagres nos filhos. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, a partir do verso 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi. Traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina levantou e andava, porque já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Glória a Deus. Olha aqui para mim. É muito lindo eu falar que eu creio que ele faz na vida do meu filho. Mas quem tem a fé de Jairo? É muito lindo ver o texto onde ele entra na casa, olha para a menina e fala: Talita cumi, menina, levanta. Mas e a fé de Jairo? Para ter a menina morta em casa e sair para ir atrás do Senhor. Glória a Deus. Nós nunca vamos colher Oh, Deus. o fruto de Jairo Aleluia.
sem plantar a árvore da fé de Jairo. Ele faz na vida dos filhos, faz. Ele opera na vida dos filhos, opera. Mas todas as vezes na Bíblia que ele operou na vida de um filho, tinha sempre um pai ou uma mãe na brecha. Todas as vezes que ele operou sinais e prodígios na vida de filho, tinha uma mãe e um pai na brecha. E quando eu falo brecha, não é a brecha para o inimigo entrar, mas é a brecha para o Senhor trabalhar. Glória a Deus! Aleluia! O milagre na vida do teu filho, irmã. Aleluia! O milagre na vida do teu filho, irmã, é construído a partir da sua vida. A ressuscitação daquela menina, Talita Cumi, começou na vida do pai. Só que nós não queremos ser os pais que estão caminhando na brecha para Deus trabalhar na vida dos filhos. Nós falamos: Senhor, trata ele, Senhor, ajuda ele, Senhor, realiza, Senhor, trabalha, Senhor, quebranta o coração, Senhor, converte. Só que a oração de um pai e uma mãe, quando é feita a respeito de filho, não é faz na vida dele, mas é faz na minha vida, para você realizar nele através de mim. Porque quando nós vemos a criança sendo ressuscitada, a doença estava nela, mas a cura não estava nem em Jesus, estava no Pai. Porque Jesus só faz a respeito de acordo com a minha fé. Então a cura daquela criança nasceu na fé do Pai. Aí quando tem um pai e uma mãe na brecha do Senhor, cheio de fé, aí nós vemos o Senhor operando na vida do filho. Nós vamos ver daqui a pouquinho um outro texto que fala a respeito da cura de um lunático. Era uma criança, era um jovem. Sabe quem que foi o intermediador entre Cristo e o Filho? O Pai. Glória a Jesus! Aleluia! Pais, Deus só vai fazer na vida do seu filho quando você deixar Deus primeiro fazer na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O que Deus vai fazer na vida dos seus filhos vai ser apenas um reflexo e um rebote daquilo que você deixa Ele fazer na sua vida. Então não é Senhor trabalha nele, é Senhor trabalha em mim e cura ele através daquilo que o Senhor está fazendo. Me prova na Bíblia um pai e uma mãe cheio de fé que o filho não foi alcançado pelo Senhor. Me mostra, me prova. Um pai e uma mãe cheia de fé, cheia do Espírito, cheia de autoridade do Senhor, que o Senhor não operou na vida do seu filho. Não tem. Glórias a Deus! Glórias ao nome santo do Senhor! Aleluia! Nós vimos que Jesus trabalha na família, Esdras. Nós vemos que Jesus trabalha nos filhos, Jairo. E nós vemos agora que Jesus trabalha no casamento também. Aleluia! Quando a gente olha em João 2, nós vemos o primeiro milagre de Jesus. João 2, a partir do verso 2, diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: mulher, o que nós temos em comum? A minha hora ainda não chegou. Aí sua mãe falou assim aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Aleluia! Será que não está claro que uma mãe bem posicionada, Glória a Deus! Aleluia!
pode fazer com que pessoas ao redor vivam milagres. Nós vemos a mãe de Jesus, o texto diz, a mãe de Jesus, bem posicionada, sabendo quem ele era, sabendo o que ele poderia fazer, pessoas ao redor vivendo e usufruindo do milagre daquela mãe. Glória a Deus. E aí a Bíblia fala que sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedras do tipo que era usado pelos judeus para a purificação dos cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Entre 80 e 120 litros. Irmã Eliette, Jesus não fez uma garrafa. Entre 80, irmão Eduardo, e 120 litros. Aleluia. E a Bíblia diz assim: disse aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. Então ele disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até. Glória a Deus. Nós temos muitos casais que se conheceram fora da presença do Senhor, e eu tenho certeza que o vinho de agora é melhor. Nós temos muitos casais que conheceram ao Senhor ao longo do processo, e eu tenho certeza que o vinho de hoje é o melhor do que aqueles que vocês viviam na época do pecado. Aleluia. É Jesus entrando em um casamento onde não havia mais alegria e transformando aquilo que era comum em algo sobrenatural. E é isso que nós vivemos e experimentamos nos nossos lares e nos nossos casamentos todos os dias, quando convidamos Jesus para entrar. Aleluia. Ele pega o que está faltando e faz ter de sobra. Ele pega o que está com gosto de fel e deixa com gosto doce. Amém, Jesus. Porque Jesus ainda faz milagres no casamento. Ele operou milagre lá em Caná da Galileia, naquele casamento. Mas ele opera hoje na minha casa e na sua casa. Ele opera hoje no meu casamento e no seu casamento. Contudo, pastor, a mãe de Jesus foi muito sábia. E sabe o que a mãe de Jesus falou? Façam tudo conforme Ele manda. Tem muita gente, irmão Albino, querendo viver o melhor vinho no casamento, mas não fazendo conforme Ele manda. O que isso me ensina e te ensina? Iremos viver e colher milagres no casamento quando fazemos a vontade do Senhor. Quando estamos alinhados, não em partes, porque Maria não falou faça em parte, mas ela falou façam tudo conforme Ele disser. Aleluia. Sabe por quê? Que tem muitos casais, mesmo na igreja, que não vivem o melhor vinho de Cristo, porque continuam querendo fazer do jeito deles. Amém, Jesus. Enquanto Jesus não operar do jeito dele, o vinho dele não entra, a alegria dele não entra, o melhor dele não entra. E para ele fazer do jeito dele, eu tenho que abrir mão de fazer do meu. Aleluia. Eu tenho que me alinhar, tenho que me alinhar de acordo com a palavra. Glória a Deus. Que fazendo isso, ele opera milagres no casamento. Glória a Deus. A próxima área que o Senhor opera milagres, e que muitas pessoas acabam em algum momento da vida, quem nunca passou vai passar, é problema na vida financeira. Todos passamos, ou todos iremos passar, é bíblico. É verdade. Só que tem um texto
que está em Lucas no capítulo 5, que mostra um dos principais discípulos numa crise, num caos financeiro danado, que é Pedro. A Bíblia nos mostra em Lucas no capítulo 5 que Pedro passou a noite inteira trabalhando. Essa palavra é direcionada para recursos financeiros. Passou a noite inteira trabalhando. E nós vemos que houve custo. Nós vemos que ele demandou ali a hora trabalhada de homens. Nós vemos que ele colocou ali, recurso da gasolina do barco, recurso de rede, e ele foi investindo. E a Bíblia fala que ele passou a noite inteira trabalhando e não pegou um peixe. Só que em determinado momento Jesus aparece. E Jesus fala para ele: pega a rede e lança à direita do barco. Aleluia. Até quando você vai querer trabalhar sem a direção do Senhor? Oh, meu Deus. Até quando você vai querer trazer o sustento para dentro de casa sem a direção do Senhor? Até quando você quer acordar de manhã e sair na correria para trabalhar com um café da manhã que você vai comer no carro, mas você não quer dobrar o joelho? Quando você sai na correria, quando você não prioriza Ele, quando você não faz do jeito que Ele quer, você vai passar a noite inteira trabalhando e não vai pegar um peixe. Aleluia, Jesus. Mas quando você faz como Pedro, sabe o que Pedro falou para Jesus, irmã Eliette? Mestre, passei a noite inteira trabalhando e não peguei um peixe, mas segundo as suas palavras eu lançarei a rede. Aleluia. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Se você faz do meu jeito, o resultado é extraordinário. Aleluia. Se você faz na minha direção, o resultado é inacreditável. Glória a Deus. E sabe o que me chama a atenção? É que Pedro, ali naquele momento, ele nos mostrou uma grande lição de fé e também uma grande lição de resiliência, porque ele tentou de novo. Ele tentou mais uma vez, numa área que ele estava frustrado, numa área que para ele não ia ter mais saída. O problema não está na área, o problema está na falta de direção do Senhor. Você não vai melhorar quando você mudar de ramo, irmão. Você não vai mudar quando você vai melhorar quando você mudar de ramo, irmão. Porque se você muda de ramo, mas não muda a postura de viver segundo a direção, você sai de um ramo entre outro, o caos continua igual. Mas quando você convida Jesus para o teu ramo atual e faz de novo e tenta de novo, você vive milagres sobrenaturais. E a Bíblia fala que eles pegaram tanto peixe que aí sim, irmão José, o barco quase afunda. Sabe quando que o seu barco vai afundar? Quando você estiver na presença de Deus? Esse afundar não é o teu fim, mas é o transbordo da sua história. Crente posicionado, crente obediente, crente fiel, que anda debaixo da direção do Senhor, o barco só afunda para a bênção e para a vitória. E às vezes a gente acha que o barco vai afundar por conta de água, mas com Jesus, na vida de quem é obediente, o barco só afunda por conta de peixe. Aleluia. Glórias a Deus. Esse mesmo Jesus que operou o milagre na pescaria de peixe, Ele opera o milagre da pescaria na minha próxima semana. Aleluia. O mesmo Jesus que operou o milagre na pescaria na vida de peixe, na vida de Pedro, Ele também vai operar o milagre na pescaria da tua vida. Aleluia.
Glória a Deus. Talvez você esteja olhando e falando assim, ó, Senhor, hoje é dia 20 de abril. Não peguei um peixe. Pega a tua rede e fala, Jesus, é na direita ou é na esquerda? Glórias a Deus. Quando ele falar, só joga. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantas vezes tenha pensado, não importa o buraco que você esteja dentro. Aleluia. Se você se alinha e segue o que ele está mandando, você vive na sua vida financeira aquilo que você nunca com os teus olhos pensou em sonhar. Eu vou precisar ler o texto com você e diz assim, ó, Lucas 5, a partir do verso 5, e respondeu Simão e disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, rompiam-se a rede e fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da sua pesca que haviam feito. Aleluia. Pedro viu, irmão Eduardo, uma pescaria que ele falou, não é da terra. Aleluia. Eu nunca vi. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que era tanto peixe, irmã Tamara, Aleluia. que eles tiveram que fazer sinal para outro barco vir ajudar. Quando a gente segue a direção do Senhor, Ele enche o nosso barco e de quem está o nosso recurso. Glória a Jesus. Aleluia. Quando você é obediente ao Senhor e vive segundo a palavra, tu não vai pegar emprestado, tu vai emprestar. É o que aconteceu na vida de Pedro. Aleluia, Deus. Era tanto peixe nele que ele falou para o outro, ó, tem que compartilhar com você, porque é muito que o Senhor me deu. Aleluia. Quem aqui, irmãos, amanhã, segunda-feira, vai sair para pescar? Eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui segunda-feira vai pegar a roupinha, pescaria, a redinha, colocar no barco e vai sair nessa fé? Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Próxima área que o Senhor opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas é na nossa vida espiritual, nos dando dons, sinais, prodígios, maravilhas. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito a uma dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Tá vendo? Você entrou nessa igreja hoje não com problema na família, não com problema no casamento, não com problema com o filho e não com problema financeiro, mas está falando: Senhor, eu sinto que eu não avanço espiritualmente. Glórias a Deus. Senhor, eu quero ter sinal, eu quero ter dom, eu quero viver o sobrenatural nas nossas vidas. 1 Coríntios 12 mostra uma variedade de dons que são distribuídos pelo Senhor e que Ele quer distribuir com você. Mas me prova na Bíblia alguém que não estava posicionado que recebeu um dom. Verdade, Senhor. Me prova na Bíblia alguém que não estava consertado que recebeu um dom. Não condiz. Porém, esse texto mostra que o Espírito Santo, ele dá a cada um individualmente
conforme Ele quer. Só que a Bíblia fala: batei e será aberto, buscai e encontrareis, pedi e dar-se-vos-á. Glórias a Deus. Ele dá dons, Ele distribui, só que é necessário eu e você fazermos a nossa parte, Aleluia. porque Ele continua operando milagres na nossa vida espiritual. E nós chegamos, irmãos, no último tópico dessa mensagem. E o último tópico dessa mensagem, e a última área que nós vemos o Senhor Jesus operando milagres, é a última área da minha pregação por conta do meu tempo. Porque a Bíblia fala lá no primeiro texto que não existe limitação de áreas. E que se tudo que Ele fizesse fosse escriturado, não ia ter espaço na terra para guardar tamanhos. Aleluia. E essa área é uma área na qual a nossa geração tem sofrido muito, que é a emocional, que é a sentimental. Hoje nós vemos muitos cristãos, muitos pastores com depressão, com crise de ansiedade. Ela não escolhe cargo, ela não escolhe classe. Você vê desde o multitrilionário ansioso e depressivo até o mais miserável ansioso e depressivo, porque a mente é uma área que o diabo trabalha muito. Aleluia. E se a mente não fosse uma área que o diabo trabalhasse tanto, a Bíblia não falaria o seguinte, ó. Olha o que a Bíblia diz: se transforme e se renove pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qualquer boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, por que o diabo ataca tanto a vida emocional e a vida sentimental? Para que eu e você não venhamos a viver qualquer boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E às vezes, presta atenção, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida não é uma vida sem problemas, mas é eu ter uma vida tão renovada com entendimento que eu tenho paz, Aleluia. apesar dos problemas. Aleluia. É eu ter uma vida onde eu coloco a cabeça no travesseiro e eu durmo, mesmo sem ter condição de resolver, porque eu tive o meu entendimento transformado. Glórias a Deus. Porque eu me transformei a minha mente. Então, como eu transformei a minha mente, eu estou renovado, eu experimento qualquer boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se eu estou posicionado, eu posso viver a palavra. E a palavra diz, irmão Eduardo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Olha aqui para mim que a gente precisa expandir isso aqui. A Bíblia não fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ponto final. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, mas a Bíblia deixa claro quem é essa pessoa que colhe esse fruto. Aí diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Em determinada passagem bíblica, irmã Eliette, Jesus falou para os discípulos assim, ó: se vocês me amam, obedecerão a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. A forma de amor que Jesus espera minha e sua não é palavras faladas, mas é a obediência. E o que significa andar de acordo com o seu propósito? É andar de acordo com as suas veredas, andar de acordo com a sua palavra.
Então, se a gente, após aprender isso, a gente volta no texto, a gente consegue entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem à palavra de Deus e andam segundo a Bíblia. Glória, aleluia. E a Bíblia fala que são todas as coisas. E o todas englobam as boas e as ruins. Tanto as boas como as ruins cooperam para o meu bem. Aleluia. Então será que fica claro para a gente que ele fala, renova o teu entendimento, renova a sua mente, você vai experimentar qualquer boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você, com um entendimento renovado e posicionado com a vida no altar, o problema não vai mais te causar espanto. Aleluia. Porque você vai olhar para ele e vai falar assim, está cooperando para o meu bem. Aleluia. Assim como a bênção, ela também não vai te espantar e não vai te surpreender, porque também está cooperando para o teu bem. Aleluia. Aleluia. Em Mateus 17, a Bíblia fala sobre um garoto. No verso 14 diz, e quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos, disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático. Lunático é uma pessoa que tem problemas psíquicos, mentais. E aí a Bíblia fala que ele sofre muito, muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, trouxe para os seus discípulos, eles não puderam curá-lo, e Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar convosco, até quando vos sofrereis? Traz ele aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Aleluia. Nós vemos uma pessoa perturbada mentalmente, e Jesus repreende o demônio. Começa a pensar, quem que traz as perturbações quando você não se sente bem? Crise de pânico, depressão, não provém do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então que venhamos a entender os sinais, tanto nossos, como das pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia. Aleluia. E que se for nosso, Senhor, repreende. E se for com alguém que está ao nosso lado, que venhamos a fazer como aquele pai, Senhor, cura. Aleluia. E aqui nós vemos o Senhor Jesus operando milagre na família, no filho, no casamento, nas finanças, na vida espiritual, na vida emocional. Qual dessas áreas ele vai fazer na sua vida? Aleluia. Se você deixar e se posicionar em todas. Que essa palavra enriqueça a tua fé e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.